para esse painel de micro-redes, eu gostaria de convidar Marlon Belido, pesquisador da PPE COP UFRJ, Maurício Aredes, coordenador do Lente COP UFRJ, e como moderador, Rafael Cancela, pesquisador do PPE COP UFRJ. Bom, vamos dar início à mesa de micro-redes. Então, aqui eu tenho ao meu lado o professor Maurício Aredes, professor do Programa de Engenharia Elétrica da COP, e o Marlon, o pesquisador do Programa de Planejamento Energético da COP. O professor Maurício vai trazer fundamentos de controle e estabilidade de sistemas elétricos de potência, assim como a integração entre micro-redes e redes inteligentes e também serviços ancilares. Já o Marlon vai abordar uma parte mais regulatória, econômica, de definição de micro-redes, benefícios e desafios para a inserção das micro-redes no setor elétrico. E aí, as apresentações têm cerca de 20 minutos e depois das duas a gente vai fazer uma sessão de perguntas. Então agora eu passo a palavra para o professor Maurício Aredes. Muito obrigado. Eu sou intermediário, né? Bom dia a todos. Agradeço à organização e principalmente ao Amaro por me convidar. Sei que eu sou um ente estranho aqui dentro. Notei que o palco é mais econômico do que técnico, mas assim que me puseram. Uma propagandazinha, somos lá do Laboratório de Eletrônica de Potência e Média Tensão, da COP e da Poli. Portanto, esse slide aqui, apontador, não aparece em televisão não, né? Da COP e da Poli. Então, é um laboratório que envolve tanto alunos de iniciação científica da graduação, da Politécnica da UFRJ, junto com os mestrandos, doutorandos e agora alguns pós-doc lá também. Assim eu pus esse slide com o que seria o contexto geral do que eu queria falar aqui agora. Me foi posto que falasse de micro-rede, aí eu falei, micro-rede se insere num esquema de redes inteligentes num âmbito maior, como sistema interligado, por exemplo. Abaixo, então, como já vimos na mesa anterior, falou-se muito da geração distribuída das fontes renováveis e formas e modelos energéticos e modelos de negócio. Só que lá em cima está o meu grande ponto de atenção. É a estabilidade do sistema elétrico. Nada disso lá embaixo ocorre se o sistema elétrico não estiver em pé, não estiver apto a transmitir o que se deseja gerar. E aí, um conceito de estabilidade global, o que foi já chamado de genericamente serviços ancilares. Serviços ancilares é algo, com razão, pode ser até mais amplo do que o que está ali. Mas sem essas três estabilidades, nada acontece. Não dá para gerar. Sem termos estabilidade de tensão, sem termos estabilidade de frequência e sem termos estabilidade de potência. O primeiro lá em cima, no canto superior esquerdo, é o primeiro tranco. Sem eletrônica de potência, que é o meu coração, a única coisa que eu sei na vida, as máquinas síncronas que foi tocado aqui, que foi o encargo das hidrelétricas, as grandes centrais hidrelétricas, correspondem a uma grande inércia girante, corresponde a uma grande capacidade de resposta inercial, muito rápida, antes até do controle primário que já foi dito anteriormente.
Lá em cima está posto que um primeiro tranco, a linha azul, já fez com que aquela máquina perdesse o sincronismo com relação à rede. Se ela não aguentar aquele primeiro tranco, o segundo linha vermelha, apesar de alguma ajuda de um dos controladores, ela no segundo swing ela também saiu de sincronismo. Perdeu o Playboy. Essa máquina já não está mais aí. Temos que ter um controle inercial junto com o controle primário para que aquela amarelinha lá que quase não dá para se ver, com um certo amortecimento, suportou e teve a resiliência suficiente para se manter. Depois disso, ela não perdeu o sincronismo, vem o problema do gráfico inferior direito. Eu tenho problema de esquerda e direita, por isso que eu gaguejo. Aquele gráfico inferior direito é outra janela de tempo. Estamos falando de diversas janelas de tempo. O controle terciário, que já foi dito, é um despacho. O controle pelo lado da demanda é uma negociação que você faz num dia para tentar produzir uma curva de carga melhor no dia seguinte. São várias janelas de tempo. Aqui eu estou falando da primeira. O sistema tem que estar em pé para depois você, Amaro, negociar a tua fonte renovável, tá bom? Porque se for naquela curva azul lá de baixo, já bateu nos 56 Hz. O mundo já se acabou. Morreu. Blackout. A 58,5, todos os sistemas de proteção começam a tirar tudo. Morreu. Com uma janela de tempo um pouquinho maior, ali, se não der aquele nadir lá embaixo e der um nadir lá em cima na curva vermelha, é porque o sistema tem reserva girante suficiente. Também suportou o primeiro tranco e o regulador primário traz de volta um novo ponto de operação. O secundário vem e olha, a frequência se estabilizou. Não morremos, mas não está no 60 Hz perfeito. O secundário, numa janela de tempo de 10 minutos a 30, de 15 segundos até 30 minutos, trata de dar uma ordem nas grandes centrais para dar um pouco mais de água na turbina, para acelerar um pouco mais as turbinas novamente, para corresponder a uma geração de volta a 60 Hz. Ocorre que o N-1, se ocorreu o N-2, cair 2 gerações, eu posso ter também problema de muita carga em um caminho da rede e eu ter um problema de estabilidade de tensão. Se eu passar aquele nariz ali, que por cima é verde, a parte de baixo, quanto mais potência, menos tensão, quanto menos tensão, mais potência, eu perdi a estabilidade de tensão. Já falei demais, mas é o meu ponto central. O sistema tem que estar de pé. Depois você faz tua linha de negócio, meu amigo, senão não dá. Num contexto de redes do futuro, a mobilidade elétrica virá, é certo. A geração solar virá. A geração distribuída virá. Os sistemas de armazenamento de energia vai ser necessário para prover aquilo que a eletrônica de potência sozinha com as renováveis pode não atender. Tecnicamente poderia, mas vamos ver no slide seguinte. Aquela microrrede onde eu precisaria estar falando só dela e já estou falando muita baboseira, aquele círculo lá embaixo seria uma microrrede que vai e deve se operar autonomamente, ou seja, de forma isolada. É o que se vende. A microrrede é até mais resiliente, é até mais confiável do que o sistema como um todo.
Senão não venderia essa coisa tão cara. Então ela é capaz de trabalhar de forma autônoma. Se ela é capaz de trabalhar de forma autônoma é porque ela tem geração e carga própria. Mas tem que interagir com a rede também. Então, temos que trazer aqueles princípios que foi acordado em 1903, numa grande conferência, depois da Guerra das Correntes, a corrente alternada ganhou da corrente contínua, lá atrás, 1886. Em 1906, vamos falar, vamos combinar. Agora é corrente alternada, a corrente contínua morreu. Só que nós vamos ter que combinar aqueles princípios de estabilidade. E combinaram que seria um sistema de fonte de tensão, seria um sistema de transmissão em elevada tensão para reduzir as perdas entre a longa distância da geração e carga e outros parâmetros e outros princípios de estabilidade, como manter estável. Vai ter que trazer aquilo tudo para dentro da microrrede. Se ela quer operar sozinha, ela vai ter que ter aqueles princípios lá dentro, numa forma, durante essa transição do mundo que roda e água turbina abaixo para a energia da radiação do Sol ou energia dos ventos, combinado com armazenamento, possa sobreviver. Falou-se aqui, o Nordeste precisa fazer um modelo de GLD, né, de resposta da demanda, é corte de carga, porque senão tinha que botar reserva girante, que era da térmica, porque senão a eólica não funcionaria. Então, esses são os problemas que eu quero pontuar aqui, do lado técnico. Então, tem que ter, e se tiver várias microrredes, vai ter que ter um controle colaborativo entre elas, a nível de distribuição. Então, a IoT, que é Internet das Coisas, vai ter que existir para que isso possa ocorrer, para que faça um controle colaborativo entre microrredes e para que isso não venha a nível de distribuição afetar a estabilidade a nível de distribuição, que aí o problema amplia-se. Então todos os controles de DRUP, de regulação que está nas máquinas, tem que trazer para dentro dos controladores. Como a gente vai ver, eletrônica de potência e energia renovável não tem como se separar. A turbina era muito cara, como o painel também. Para quem quisesse comprar ou quisesse investir dinheiro num parque eólico, tinha que permitir que esse parque eólico gerasse a máxima potência possível extraída do vento. E repare que aquela equaçãozinha lá tem um VW ao cubo. Portanto, qualquer variaçãozinha do vento, a potência varia ao cubo. Eu tenho que estar no ponto ótimo de geração continuamente. É o que naquelas palavrinhas lá no inglês lá é o MPPT, Maximum Power Point Tracking. Então está sempre buscando o máximo ponto possível de extração dos ventos. Como o vento varia a potência, varia a injeção de potência na rede. É o problema de um controlador que puseram dentro da minha eletrônica de potência para que aquele equipamento fosse cost effective no ponto de vista energético. E dane-se a rede. Acha bonito isso? Dane-se a rede. Eu vou ficar bombando energia do jeito que eu quiser na rede? Tem que mudar. Aquilo que era só encargo da hidrelétrica, ficar com potência girante, ou seja, a máquina girando sem gerar energia do ponto de vista energético, é conta energética zero. Mas isso impõe numa hidrelétrica e eles engolem isso desde sempre, porque nasceu junto com os princípios de estabilidade da rede. As renováveis têm que fazer seu jogo. Tem que fazer seu jogo, porque não dá. Vão ficar brigando quantas eólicas eu posso botar no Nordeste se não ligar nenhuma térmica.
Não, você pode botar 100%. Mas se você botar na minha eletrônica de potência, um controlador decente, que eu falo ali naquele controlador decente, aquele globinho, eu amo esse globinho amarelo aí, desde a época da minha tese eu tenho esse globinho. Sincronverta. Sincronverta, em inglês, é uma palavra muito genérica da eletrônica de potência, capaz de emular o que tem de melhor dentro de uma máquina síncrona, do gerador da hidrelétrica. Esse controlador tem que contribuir de forma harmoniosa com a resposta inercial, com a resposta primária, aceitar um controle secundário, assim como também uma referência de terciário, que seria o modelo de negócio energético desejável. Então isso tem que entrar. Para isso entrar, se você não mudar aqueles seguidores de rede que fica golfando energia, eu tenho que comprar um sistema de bateria para botar debaixo da minha eletrônica de potência. Como bateria não é fonte, não é carga, é um buffer de energia capaz de fazer essas respostas emuladas, respostas rápidas para manter a estabilidade. Esse cara é um chinês que saiu para o mundo afora, fez a patente aí escreveu em 2016 um artigo que ele achou a solução do mundo. Tudo poderia ser feito então com eletrônica de potência que possa fazer inércia virtual. O ONS chama de inércia sintética, eu acho. Em resumo, vendendo o meu peixe, tudo que está de amarelinho ali é eletrônica de potência. Eu tenho eletrônica de potência para problemas de qualidade de energia, que é aquele filtro ativo lá na interconexão lá em cima com a rede. Eu tenho um compensador para vender uma energia premium para um consumidor que não aceita VTCD da antiga Sérgio. Hoje não pode falar mais nada, né? Aí eu tenho aquilo lá para garantir frequência e tensão para um consumidor e cobrar mais caro dessa energia. Eu tenho ali a eólica, por ter que correr atrás do vento, isso corresponde a variar a velocidade angular do rotor eólico, isso corresponde naquela máquina síncrona a variar a sua frequência. A rede é 60 Hz, eu tenho que fazer uma eletrônica de potência que converte uma frequência variável para frequência fixa, enfim. O sistema de energético aí, que se tiver boas previsões de vento, de irradiação e tudo mais, entra nos conceitos WANS, Wide Area Monitoring Systems, que vai dizer ali um plano de despacho ótimo que vai entrar via controle terciário, que é o verdinho, que vai dar a referência do ponto de P e Q, potência ativa e reativa, naquele disjuntor vermelho lá, que deve fluir entre rede e microrrede. O controle secundário passa aquela referência pelo secundário, que vê como é que está a frequência da rede para regular o restore, em português é recomposição, né? Recompor o controle secundário para botar de volta na frequência fundamental 60 Hz, o problema da regulação de reativo, compensação. Finalmente vai no controle primário do conversor, que ele tem também o seu controlador que faz a inércia virtual, em cima ali representado daquela caixinha DCAC, que tem uma bateria lá, Energy Storage, para fazer a inércia. Bom, finalmente cheguei. Acho que agora eu vou agradar mais vocês, porque agora vamos fazer algumas dicas. Eu não proponho nenhum negócio. Quer dizer, tem vários modelos energéticos que a gente tem que pensar, e modelos de negócio. Quais são os desenvolvimentos esperados até 2040 e quais são as suas instalações competitivas de tecnologia no Brasil e no mundo? Vai ser necessário algumas rupturas tecnológicas? Quais seriam elas?
até lá, para isso tudo tornar realidade? Modelos de negócios e principais players, quem seriam? Eu acho que tem que envolver todo mundo. Óleo, gás, energia elétrica e muita tecnologia. Vamos voltar a fazer ciência nesse país, gente. Quais são os modelos de negócio para surgir nos anos? Quem seriam os principais players para essa transição energética, principalmente? E as tecnologias e inovações? Eu não devia ter feito essa piadinha que eu fiz ali. Bom, é tratado, pelo menos no Wikipédia que eu vi, que eletricidade é uma commodity de energia junto com óleo, com gás e com carvão. Só que esta commodity tem que ser melhor respeitada, porque o elétron ele não toma respeito com as leis do mercado de spot de energia. O elétron não conhece essas leis do mercado. Ele respeita as leis da natureza, que são aqueles princípios de... E a eletricidade por si e só... Quanto tempo eu tenho? Nada, né? Estamos chegando a 20 minutos. A eletricidade, ela é só para armazenar o sol do meio-dia e para minha esposa ver a novela das 8 às 8 horas, ou seja, deslocar o armazenamento da eletricidade só para esse propósito, em geral, não é costo efetivo, não traz custo-benefício. Temos que agregar mais coisas, que passa pelos serviços ancilares. Porque senão, a eletricidade tem que ser consumida à velocidade da luz com o mesmo balanço que está sendo gerado. E na transição energética, gente, se juntar a eletricidade como também uma commodity de energia, cuidado, hein? O transporte, pessoas, cargas, materiais e tudo mais, no mundo, consome 1/3 de toda a energia que é posta para ser consumida no mundo. Se tudo isso vira elétrico, hein? Jesus. Então, eu vou passar rápido aqui, mas eu pontuei aqui em resumo. O que eu quero com esse slide é dizer que para você manipular os problemas da variabilidade da geração, para manipular esse problema e deixar aqueles seguidores, seguidores de rede, deixar a geração no seu máximo ponto. Inerentemente, tem sol, passa nuvem, varia muito rápido a potência máxima gerada do painel. E o vento varia o cubo, a potência máxima, a potência gerada pelo parque eólico. Não tem jeito, o sistema não gosta disso. Isso daí vai causar instabilidade. Alguém tem que segurar essa onda. E aí tem, pelo ponto energético, que eu tenho que ver aprimoramentos para previsão de rajadas de vento ou não, de sol, de nuvem. Tem pelo ponto de balanço de energia, que eu venho me pegando desde o começo dessa minha fala, e os problemas convencionais da operação e proteção do sistema. O sistema está acostumado a gerar em grandes centrais, ser transportado e consumir em grandes centros consumidores. Agora, com as micro-redes, cenário geração distribuída, isso vai quebrar esse paradigma. E ele vai ter que ser capaz de fazer o restabelecimento no caso de um blackout. Então, tem 4 pontos fundamentais que devem ser tratados. O que eu quero dizer é que eu fiquei falando, olha, o meu controlador tem que ser mais decente, mas ele só será mais decente se o dono do empreendimento permitir eu ficar com uma reserva girante. O meu controlador só tem reserva girante se ele não estiver aproveitando o máximo do vento. Ele só assim terá uma capacidade adicional para contribuir na estabilidade do sistema.
é isso que está em amarelo ali, ressaltado, que as novas tecnologias renováveis, junto com bateria, é capaz e tem que arcar com uma maior responsabilidade no sistema. E, por fim, lá embaixo, lá em cima, está todo um resumão, mais ou menos repetindo, sobre os serviços ancilares e as alterações e quebras de paradigma. E o que eu gostei vamos pensar nesse ponto. Esses serviços que eu toquei até agora, ancilares, são tão importantes para a confiabilidade e deixar o sistema em pé, que eu acho que isso tende a virar procedimentos de rede e não deixar isso para o professor Amaro tentar fazer negócio. Dá seu jeito, senão a gente vai... Como eu disse, então tem várias janelas. Primário, secundário, resposta inercial. Só que o sistema elétrico ele opera em tempo real sobre todas essas janelas. O painel solar que está no teto da casa, a janela dele é mensal. A conta de luz só vem daqui a um mês. Estamos falando de um mês até hoje, ou até milissegundos, que é a resposta inercial rápida para manter o sistema em pé. A gente tem que discutir o futuro. Desculpa passar o meu tempo. Obrigado, professor. Agora eu passo a palavra para o Marlon Benito. Bom, bom dia. Agradecer primeiramente o convite por parte do professor Amaro para tentar aqui discutir ou conversar uma das coisas que a gente está aprendendo e continuará a aprender sempre, né? Quando eu recebi o convite do Amaro, eu fiquei pensando como que eu poderia iniciar esta minha conversa, minha fala, para tentar de alguma forma chamar a atenção das pessoas. E vi que geralmente, não sempre, mas normalmente, o medo, a preocupação faz com que as pessoas prestem mais atenção a certas questões, né? E pesquisando vi que o crescimento, o desenvolvimento das novas tecnologias está de uma forma exponencial, enquanto que a absorção destas tecnologias por parte do mercado ou por parte das diversas companhias de energia é em forma logarítmica. Ou seja, você tem uma defasagem entre uma e outra coisa. Tanto é que, por exemplo, a gente não consegue entender como que quando você tem algum problema de fornecimento de energia na tua casa, na tua residência, você tem que ligar para a empresa de distribuição, ser atendido por alguém e contar o problema e esperar que talvez 2 horas, um dia, 2 dias, uma equipe se desloque ao lugar do problema para resolver o problema. Mas, por outro lado, o ser humano consegue controlar um robô estando aqui, lá na Lua ou em qualquer outro planeta, certo? A gente vê essa defasagem. Então, uma das formas, talvez, de tentar diminuir essa defasagem é justamente através destes seminários, né? Tentando conhecer um pouco mais, nos aproximar um pouco mais daquele conhecimento que sempre é necessário. Nesta oportunidade, vou falar brevemente sobre microredes, né? Talvez algumas pessoas já escutaram esta definição, outras não.
Mas o próprio nome diz microrede, uma rede pequena, né? Quando eu iniciei a pesquisa, lá em 2002, 2003, sobre microredes, naquela época me foi proposto por Amaro, né, pesquisar isso, e a minha primeira pergunta para Amaro foi: o que é isso? Eu não sabia o que era uma microrede. Aí fui pesquisando e fui aprendendo, né? Então vamos tentar passar algumas coisas sobre isso. Basicamente o que eu vou tentar passar é o que seria uma microrede, qual a história por trás desta microrede e quais são os benefícios e os principais motivadores para implementar este tipo de tecnologia, quais são os desafios e finalmente como que este sistema, esta tecnologia poderá, desde meu ponto de vista, talvez, né, impactar no setor elétrico. Aqui, né? Bom, acho que já todo mundo já viu um gráfico parecido, né, similar, onde a gente está tentando mostrar o que seria hoje o sistema elétrico e o que seria o futuro do sistema elétrico. Atualmente é um sistema de geração centralizada, simples, cujo fluxo é unidirecional da geração para os consumidores. E a futuro se prevê que este padrão de desenvolvimento do sistema ou da indústria elétrica seja modificado, com já uma maior complexidade e com um fluxo bidirecional. No futuro, afirma-se que vão ser três as características principais do sistema elétrico. É a maior participação da geração descentralizada. A segunda é a maior também participação das fontes menos poluentes. E uma terceira característica, que eu acho que é a mais principal, é o desenvolvimento de modelos de negócio que sejam rápidos, ágeis e principalmente focados no consumidor. Isto se vai dar basicamente onde vai ter maior impacto seria no segmento de distribuição, onde os famosos recursos energéticos distribuídos vão ser inseridos. Consequentemente, isto vai trazer uma maior complexidade ao operador da rede, não só na operação, mas também na manutenção da própria rede. Para isso, existem diversas formas de, talvez, diminuir esses impactos, né? Uma destas seria as denominadas microredes. O que são as microredes? Basicamente são pequenas redes que integram ou agrupam os recursos distribuídos junto às cargas, que podem ser elétricas ou térmicas, e que principalmente estão localizadas no sistema de distribuição. Lembremos que por recursos distribuídos a gente entende como aqueles recursos que podem participar tanto da oferta como da demanda de energia. Por exemplo, temos a geração distribuída, o armazenamento de energia, a eficiência energética e o famoso gerenciamento pelo lado da demanda. Basicamente aí mostramos um esquema e nesse esquema podemos observar quais são os componentes, né, das microredes, alguns dos componentes, além obviamente dos postes, fios, disjuntores, tudo isso, mas a gente vê que temos, por exemplo, são 4 os componentes principais, ou 5. Por um lado temos a geração distribuída, que podem ser renováveis, com recursos renováveis ou não renováveis. Temos também as tecnologias de armazenamento. Basicamente, hoje em dia, as tecnologias que estão sendo mais utilizadas são as baterias, mas também temos os volantes de inércia, os supercondutores, capacitores, entre outras tecnologias. Temos também a rede de distribuição propriamente dita, que é a responsável de conectar tanto as cargas junto à geração e ao armazenamento.
E temos as cargas. Em microredes se costuma dividir as cargas em dois tipos, umas denominadas cargas prioritárias e outras denominadas cargas não prioritárias. As cargas prioritárias são aquelas cargas que necessitam constantemente serem supridas, fornecidas por energia elétrica com determinada qualidade. E as cargas não prioritárias são aquelas que, perante algum eventual problema da rede, podem ser desconectadas da microrede para ela poder operar. Uma das características principais desta microrede é que esta pode trabalhar de maneira conjunta, em paralelo com a rede elétrica, ou quando se apresentar algum problema, ou de repente por questões econômicas, esta microrede se afastar ou se separar da rede elétrica e operar de maneira isolada. Para isso, um controle importante está localizado no centro de gerenciamento da microrede, que é basicamente o cérebro, aquele que comanda a microrede, e que tem as funções, por exemplo, de previsão da energia, previsão da demanda, pode interagir com os mercados de energia para comercializar talvez algum tipo de serviço ou energia, e que também tem como função interagir ou conversar com outras microredes e com o próprio sistema. Esta microrede se conecta à rede de distribuição através de um ponto denominado ponto de acoplamento comum. Temos aqui duas definições que são microredes de primeira geração e de segunda. As microredes de primeira geração são aquelas que que basicamente são as mais antigas, né? E que estão constituídas por recursos convencionais, aquelas que utilizam principalmente as fontes fósseis. E as microredes de segunda geração são aquelas que já estão incluindo nos seus componentes sistemas renováveis e o armazenamento. Mas de onde que provém este conceito? De onde que vem este conceito? Para isso, já o professor Aredes comentou, né, logo no início da formação da indústria elétrica, teve aquele denominado Guerra das Correntes, onde que duas visões de como desenvolver a indústria elétrica estavam sendo colocadas em discussão, né? Por um lado, Westinghouse Tesla, que estava propondo a construção de um sistema baseado nas grandes usinas de forma centralizada, e por outro lado Thomas Edison, né, que estava propondo a construção ou desenvolvimento de um sistema baseado na geração descentralizada ou próxima do consumidor. Logo em 1882, basicamente que se inicia esta indústria elétrica com a instalação da primeira usina elétrica comercial no estado de Nova York, em um bairro financeiro. Anteriormente houve algumas outras propostas que foram colocadas, inclusive foram implementadas em Inglaterra, na França, inclusive, mas nada se compara com esta em Nova York, que teve um maior destaque comercial. Foi a partir dali que se inicia o desenvolvimento deste novo sistema elétrico, né? E já em 1886, Edison já tinha aproximadamente instalado umas 58 usinas de energia e 500 plantas de iluminação em diversos países, Estados Unidos, Rússia, Chile e Austrália. Já pelos anos de 1890, como essa ideia de Edison foi se expandindo, teve grande repercussão principalmente em Berlim, Londres e Chicago, onde foram instaladas o que a gente denomina de microredes primitivas, né? Sendo que justamente nessa época começaram a ser instaladas nos Estados Unidos, principalmente nas universidades ou faculdades, começaram a instalar suas próprias microredes ou sistemas de geração. Por exemplo, uma das mais antigas é a microrede ou sistema de geração da Universidade de Texas, em Austin,
que basicamente se iniciou como uma planta de vapor e hoje fornece quase que o 100% de energia daquela universidade. O que tem que se destacar aqui, neste sistema que estava sendo proposto por Edison, é que naquela época, devido à ausência de tecnologias que hoje existem, não foi possível um maior desenvolvimento deste novo sistema. E, por outro lado, o que estava propondo Edison era não simplesmente ver a eletricidade como uma commodity, sino ele estava enxergando, por exemplo, fornecer ou a construção de um sistema que possa fornecer serviços energéticos. E por serviços energéticos, a gente entende que, por exemplo, serviços de iluminação, serviços de ar-condicionado ou resfriamento, né? Então, são esses tipos, ou serviços de aquecimento, são esses tipos de serviços que Edison enxergava. Por quê? Porque ele foi, por exemplo, inventor da lâmpada. E o que ele estava propondo era um sistema eficiente que possa fornecer os serviços de iluminação, e para tal deveria ser otimizado o sistema que vai desde a produção ou geração de energia até a lâmpada, que é a iluminação. Então, basicamente, isso era o que estava propondo Edison. Aparentemente, o conceito de microrede foi proposto em 1986, quando da instalação de um sistema numa ilha na Antártida. E de lá para cá, em 2002, por exemplo, foi proposto já o conceito um pouco mais moderno de microrede, quando este sistema é conectado com a rede elétrica. E de lá para cá, já foram desenvolvidos diversos projetos, principalmente nas universidades nos Estados Unidos, né? Mas quais são os benefícios e os motivos que estão impulsionando aos consumidores, não, principalmente, a implantar este tipo de sistemas? Basicamente, são 4 os grupos que são interessados em essas microredes. E uma das características, cada um tem sua característica, ¿no? O motivo pelo qual estaria implementando a microrede. Por exemplo, temos os consumidores, que o que eles basicamente procuram é a redução nos custos de energia. Temos os governos, a própria indústria de energia elétrica e os fornecedores de tecnologia. Dentre os benefícios que as microredes poderiam fornecer, o que mais se destaca é o benefício econômico, né? O tanto o direto como o indireto. E muitas das vezes este benefício econômico costuma ser o único motivo pelo qual o consumidor implantaria ou deseja implantar uma microrede. Deve-se destacar que, por exemplo, que apesar de estar aí divididos os benefícios em econômicos, confiabilidade, qualidade e ambiental, alguns benefícios podem ultrapassar a outras características. Por exemplo, temos que o benefício da redução de quedas de energia, que além de ser um benefício de confiabilidade, pode ser também um benefício econômico indireto, ou também um benefício de segurança e proteção. E é ali justamente uma das complexidades em poder avaliar a viabilidade técnica e econômica de uma microrede, né? Onde que esses benefícios vão ser inseridos e quem que vai pagar ou quem que vai receber estes benefícios. Outro dos desafios da microrede, por exemplo, é que ainda são sistemas de elevado custo. Nos primeiros projetos desenvolvidos nos Estados Unidos, basicamente o governo federal apoiou quase todos os projetos, né? E se a gente vê ali nos custos, basicamente a gente está falando dos custos que ultrapassam os milhões de dólares, né? Ainda são tecnologias caras. O que se espera é diminuir o custo destas tecnologias. Outro dos desafios, por exemplo, está no controle, já tecnicamente falando, no controle da microrede. Hoje em dia, o controle do sistema elétrico é, digamos, relativamente simples, onde que você só tem geração convencional. Já no controle da microrede, você pode observar
que tem outras tecnologias diferentes das que existem atualmente. Temos, por exemplo, os sistemas fotovoltaicos, eólicos, armazenamento. Então, tudo isso tem que ser controlado na microrede. Estas duas figuras eu gostei, vi uma apresentação na internet de um cara lá nos Estados Unidos e gostei muito dessa figura porque aí tenta mostrar como que vai ser o controle, o quão importante vai ser a regulação nestes sistemas chamados microredes. Na figura da esquerda, por exemplo, o que a gente pode assemelhar hoje em dia ao sistema elétrico a uma orquestra de música, onde todos são dirigidos e regidos pelo maestro, que neste caso seria o ONS, e os músicos ou agentes teriam quase pouca ou nenhuma interação entre eles. O que se enxerga no futuro nas microredes é que, obviamente, também vai existir um coordenador e também agentes, só que dependendo das regras do jogo, que nesse caso a gente vai chamar de regulação, dependendo das regras do jogo, o agente ou os agentes vão decidir participar ou não daquele jogo. Ou seja, se você desenvolve um marco regulatório onde todo mundo vai perder, então ninguém vai querer participar. Se você desenvolve um marco regulatório no qual as pessoas ou os participantes consigam ganhar alguma coisa, então muitos vão querer participar ou não. Então, essa figura tenta mostrar a importância do marco regulatório que vai ter no futuro nestes sistemas. Desafios, basicamente, o que a gente tentou colocar são 4 os desafios que as microredes apresentam e foram agrupados em desafio técnico, econômico, de mercado e regulatório. E tudo isso se traduz a geração ou desenvolvimento de modelos de negócio. Muitas das vezes a gente acha que pelo simples fato de uma nova tecnologia, por exemplo, entrar no mercado, já esta tecnologia vai conseguir transformar a indústria. Não necessariamente isso acontece, tá? Para que a tecnologia nova consiga transformar o mercado, é necessário desenvolver um modelo de negócios, e não qualquer modelo de negócios, sino um modelo de negócios que relacione a tecnologia com uma necessidade do mercado emergente. Por exemplo, o que a gente pode pensar de um consumidor com respeito às microredes? Quais são essas necessidades que a microrede, o consumidor tem e que a microrede poderia fornecer? Por um lado, microredes, por exemplo, poderiam diminuir os custos de energia do consumidor. Por outro lado, microredes também, por exemplo, poderiam fornecer serviços de confiabilidade para o consumidor. Poderia também as microredes fornecer serviços ancilares ou gerar receita para o consumidor. Se a gente observa na figura que está na direita, basicamente os custos das microredes são arcados pelo proprietário da microrede e alguns custos pela distribuidora, e temos os benefícios que podem ser tanto do proprietário, da distribuidora e da sociedade. Então, nesse marco, nesse sentido, quando a microrede, e é uma das coisas que pode ser aproveitada da microrede, é o denominado empilhamento ou agregação de valores, que são basicamente aplicações de rede e que pode criar vários fluxos de valor, melhorando a economia da microrede. Ou seja, a microrede, com o intuito de poder se viabilizar economicamente, poderia fornecer diversos serviços, não só para o consumidor, sino também para a distribuidora e a sociedade. E com isto não estou afirmando que a microrede vai fornecer 5, 10, 15 ou 20 serviços. Não. Tem que levar também em consideração que o fornecimento de um serviço
vai impedir o fornecimento de outro serviço. Por exemplo, se a microrede está fornecendo energia elétrica para diminuir os custos de energia do consumidor, talvez a microrede seja impedida de gerar, por exemplo, ou fornecer serviços ancilares para a rede. Mas isso mostra basicamente a agregação ou a diversidade de serviços que a microrede poderia fornecer. Bom, aqui rapidamente estamos mostrando um panorama global do que é hoje em dia as microredes, né? Os países que mais se destacam, ou os continentes que mais se destacam, são América do Norte e Ásia. Em América do Norte, basicamente, as microredes são sistemas grandes, comerciais e industriais, e já em Ásia Pacífico, as microredes são pequenas em escala, e basicamente em aplicações remotas. As microredes podem ser divididas em diversos tipos, mas basicamente o mais utilizado é de acordo com o segmento de mercado, e a gente observa que principalmente as microredes remotas e as aplicações comerciais e industriais são aquelas que mais têm aplicação a nível mundial. Temos aqui também algumas aplicações que podem ser aplicações residenciais, em comunidades isoladas, no comércio e indústria, nas universidades e também nas distribuidoras, né? Acho que esse é o final. E uma coisa que a microrede, ao meu modo de ver, vai fazer é transformar o sistema que hoje em dia a gente conhece. Basicamente, o que se afirma é que no futuro, talvez, o sistema elétrico seja conformado por pequenas microredes, umas interagindo com outras, e eventualmente algumas isoladas, né? Mas isso vai ser o que mais ou menos se pode enxergar a futuro no sistema elétrico, criando com isso ou fazendo paralelo, né, ao que é denominado indústria 4.0, poderia ser uma eletricidade 4.0, onde vão ser gerados modelos de negócio já focados no consumidor. Por exemplo, temos o primeiro, que é mais, seria microredes como um serviço. O outro seria iluminação, light, né, como um serviço, o armazenamento, ou seja, como um serviço. São diversos modelos de negócio que vão ser focados no consumidor. E aqui, para finalizar, uma pequena diferença entre o que seria uma microrede e uma rede inteligente. Basicamente, uma microrede é uma tecnologia que está focada, direcionada para o consumidor, e as redes inteligentes são um conceito que diz respeito sobre como você gerenciar e operar uma rede elétrica, e que está focada principalmente nas empresas de energia. E bom, eu acho que é só isso por enquanto, e muito obrigado. Bom, a gente viu aqui duas apresentações bem complementares, né? Por um lado, o professor Aredes trouxe questões mais técnicas de serviços ancilares, interação entre microredes e redes inteligentes, e, por outro lado, o Marlon trouxe um panorama geral e também conceitos, definições de microrede, assim como benefícios e desafios. Mas, embora complementares, essas apresentações também têm um ponto em comum, que é a transição energética, a transformação dos sistemas elétricos, que aí passa por fluxos bidirecionais, fontes renováveis, a entrada de fontes renováveis, digitalização e novas tecnologias, como a eletrônica de potência, queridinha do professor Aredes, e também armazenamento por baterias de 1 lítio, por exemplo. Nesse contexto, eu trago uma pergunta para o professor Aredes, e depois eu já vou abrir para a plateia. Mas nós participamos de um projeto recentemente sobre o acoplamento entre sistemas de armazenamento e painéis solares fotovoltaicos, né? E aí a gente viu que um serviço possível dos sistemas de armazenamento seria a regulação de rampa de potência. Além desses, eu pergunto para o professor se a gente tem outros serviços que os sistemas de armazenamento podem trazer, né? Outros serviços ancilares que os sistemas de armazenamento podem trazer para microredes e também para larga escala. Obrigado, Rafa.
Essa é uma boa pergunta e eu acho que ela caberia uma discussão muito longa, mas não temos esse tempo, né? Sim, nós trabalhamos com um sistema de armazenamento específico para geração fotovoltaica e sabemos que a passagem de uma nuvem, grande nuvem, sobre uma planta fotovoltaica reduz em 3 segundos 100% da sua máxima geração até 10%. Não há sistema que aguenta uma variabilidade numa janela de tempo tão pequena assim, principalmente se tratar de grandes centrais fotovoltaicas. E aí, então, tínhamos todo um sistema de controle na eletrônica de potência do sistema de bateria, que nós implementamos a funcionalidade de suavização dessa variabilidade muito brusca da geração. E, portanto, vendo a uma janela um pouco maior, vendo que o sol já está se acabando, então a geração deve decair com uma certa janela de tempo de minutos, então a gente suavizaria também o rampeamento, tanto para subida quanto para descida, e o pior impacto, que é aquele impacto resposta rápida, para não permitir que em 3 segundos você perca 100% da geração. Mas, novamente, quer dizer, expandindo isso para larga escala, e armazenamento de energia pode viabilizar grandes plantas centralizadas de renováveis, e provendo a resposta inercial, a inércia virtual pode ser mais barata, ser implementada utilizando ou associando uma bateria na boca dessa usina eólica e deixando a eólica correr atrás do vento dela. E aí ficar jogando essas gofadas que iam para a rede, para dentro da bateria, e a bateria prover essa resposta e contribuir de forma absolutamente harmoniosa com todos os controles e filosofias atuais do Sistema Interligado Nacional, que são baseados nas hidrelétricas. É esse ponto que eu me pego, então é fundamental. E o bom da bateria para fazer esse serviço auxiliar é que você bota esse bicho num container e bota no meio do mato, lá na interligação norte-sul, onde tem problema de oscilações de eletromecânicas de potência, lá em Colinas, onde não tem nem distribuição lá perto, é um linhão de 500 kV aqui no meio do mato. Bota lá, se lá é o problema de estabilidade. Compensação de reativo, você tem que botar compensação de reativo onde ele precisa. E não é na boca da geração que você tem problema de reativo, de compensação de reativo. Geralmente é no meio da transmissão ou na ponta da distribuição. Bota mais um container por lá para gerar essa potência reativa, porque potência reativa não precisa de fonte de energia para você compensar potência reativa. Potência reativa com a eletrônica de potência, você não usa nem elemento armazenador de energia, mas aproveita, leva uma bateriazinha lá e faz alguma coisa a mais que só compensar o reativo. Então, a bateria estacionária, tanto para o sistema de transmissão ou de distribuição, bom, na microrrede nem se fala, né? A microrrede, ela tem que ter resiliência, ela tem que ter capacidade de black start, ela tem de restaurar, tem que trazer tudo isso para dentro dela. Certamente vai precisar de uma bateria já lá. Nas redes inteligentes, certamente também. Não sei se cheguei ao ponto. Sim, respondeu. Também trouxe também trouxe a flexibilidade, né, da bateria, então você consegue colocar ela nos locais que forem mais importantes ou necessários, né? Muito legal. Bom, aí eu acho que eu abro então para a plateia, se alguém tiver alguma pergunta ou alguma consideração. Deixa eu fazer uma pergunta para o Marlon. O Brasil tem sistemas remotos até de escala razoável, né, na floresta amazônica. Na sua opinião, qual é
qual é a barreira para a gente ter micro-redes instaladas no meio da floresta? É tecnológico, comercial, regulatório? Na tua avaliação, qual seria o empecilho hoje para o Brasil avançar? Bom, eu acho que é basicamente o conjunto de um todo, né? Tecnológico, técnico, econômico, mercado. Estas microredes, se bem que já vêm sido estudadas, está sendo estudadas bastante tempo aqui no Brasil, principalmente em sistemas isolados, né? Mas hoje em dia basicamente o que, no meu ponto de vista, o que impede isso são as questões econômicas, né? Principalmente, além das outras questões, mas é o custo ainda da tecnologia que é elevado, porque não é simples, não é barato instalar sistema de armazenamento junto com um sistema fotovoltaico, por exemplo, lá no meio do mato. E, além disso, tem a questão também da mão de obra, né? Que como que você vai vai continuar operando o sistema, sendo que a população está no meio do nada, e as pessoas responsáveis que controlam ou que levam, que têm por missão, por obrigação, operar esse sistema, se encontram afastadas. E para se deslocar aí, muitas vezes é muito oneroso, e pode ser necessário talvez que a própria população seja capacitada para isso, né? Mas é basicamente isso, né? A questão econômica que impediria isso. Olá, bom dia, meu nome é Mariana. Complementando um pouco do que o Marlon falou, há pouco tempo eu participei de um projeto sobre a nova economia da Amazônia, onde a gente avaliou justamente essa questão de micro-redes e novas formas de geração para a Amazônia, né, que tem muitas áreas isoladas. E, no caso, uma das coisas que acontecia também, que é como um impeditivo para expansão, é que o custo do diesel também é subsidiado. Isso faz com que uma micro-rede, que talvez fosse muito mais efetiva e mais econômica, não se torne econômica porque você tem um incentivo ao diesel, né? Isso faz com que, se fosse o preço real do diesel, né, seria muito mais caro você ter uma geração desse tipo, mas a microgeração, desculpa, sistema, a microrede seria muito mais econômica nesse caso, mas não se torna por conta disso. Então, eu queria também aproveitar para fazer uma pergunta, duas perguntas, né, para cada um. Bom, primeiro assim, que o Felipe não está aqui, mas eu quase que eu coloquei numa enrascada, né? Eu perguntei sobre serviços ancilares e tinha um professor aqui avaliando, mas acho que ele passaria na prova, né? Então, a minha primeira pergunta é para o Aredes, que a gente, há 2 anos atrás, não foi, Marlon, a gente participou de um projeto de mapeamento de startups. E, bom, aliás, startups que desenvolvem tecnologias limpas, né? Que a gente chama de clean tech. Bom, infelizmente, assim, para nossa decepção, no Brasil tinha muito menos startup desenvolvendo tecnologia do que a gente imaginava. E que é realmente uma pena, porque assim, grandes empresas que estão crescendo, ou grandes tecnologias, estão sendo desenvolvidas não para fazer uma eólica, uma turbina diferente, mas na eletrônica de potência, naquelas partes pequenininhas, né? Não sei se eu estou ofendendo falar parte pequenininha para... Não, mas só para perguntar assim, o que você enxerga assim, de possibilidade de desenvolvimento dessas
pequenas empresas, essas startups que podem dar soluções espetaculares, né? Você falou, a gente tem que focar na ciência, né? Tem que incentivar a ciência. Então, assim, como que a ciência pode dar oportunidades, né, para esses novos negócios, mas, assim, negócio de desenvolvimento de tecnologia. E para os dois, assim, a outra pergunta é que, até a tese do Marlon foi sobre microrede na UFRJ, né? Aí eu queria que vocês falassem um pouco das condições para implantar uma microrede na UFRJ ou alguma instituição parecida. Então, Mário, não me ofende não, porque essa parte pequenininha aí, de fato, cabe no pendrive que está no meu bolso. O sistema de controle são códigos, linhas de código, que você pode produzir, levar num pendrive, espetar no corpo, que é o conversor em si, o conversor baseado em semicondutores de potência, e fazer o bicho chavear de forma a produzir a funcionalidade que você deseja. Seja a bateria fazendo suavização da curva de geração, seja a bateria fazendo compensação de potência reativa, seja a bateria, é claro que a bateria não, é o conversor que está na frente da bateria que interliga a bateria ao sistema elétrico, aos 60 Hz. Isso cabe no bolso. E isso é um produto de muito valor agregado. Então, numa startup, isso daria um lucro fantástico. Só que só uma startup lá perto, no subúrbio de Erlangen, onde a Siemens tem o seu R&D, é que recebe uma demanda dessa. Duvido que euzinho aqui, lá no meu laboratóriozinho, possa ser demandado a desenvolver e entregar esse produto de alto valor agregado num pendrive para as grandes multinacionais vender o produto no mercado. Então, complementando, eu acho que além do problema da microrede isolada lá na Amazônia, é um preço subsidiado, voltou com um cunho só econômico. Eu acho que falta uma pitada aí de vontade política e conscientização da sociedade, né? De que se custar um titiquinho mais caro, mas envolver curso de capacitação da população local para poder capacitar, para poder dar manutenção na sua geração isolada, isso é um grande ganho para a sociedade. Então eu acho que também falta vontade política para levar a microrede para a Amazônia. Da mesma forma, na UFRJ temos total condição. Bom se deixar na minha mão para eu explodir tudo, porque certamente o primeiro equipamento que eu faço explode. Eu falei, vamos junto, vamos abraçar essa causa, vamos lá na nossa reitora e vamos ver isso. Pegar o Watanabe, vamos lá. Vamos botar uma microrede lá. Eu tenho só um estacionamento solar, 18 vagas ali fora, perto do Maglev do Richard. Tenho 18 vagas ali coberta com painel solar. E isso daí vai, de fato, para dentro do meu laboratório para explodir. Complementando a fala do professor Aredes, né? Eu acho que, tecnicamente, para implantar um pequeno protótipo de microrede na UFRJ, não falta nada, já tem tudo lá. Né? Tem a mão de obra qualificada, tem as instalações, tem os bombeiros também, por acaso, para qualquer, se explodir alguma coisa, então então tento agora para implantar já uma microrede ao nível comercial. Aí que está a questão, né? São muitas coisas que estão envolvidas. Primeiro que com o marco regulatório vigente hoje em dia, por exemplo, uma microrede, se você investe dinheiro para implantar uma microrede, essa microrede vai operar basicamente como um sistema de geração distribuída. Ou seja, de nada vale você ter toda a inteligência
e a capacidade de poder operar afastada da rede quando o marco regulatório, por exemplo, não lhe permitiria comercializar energia. Quando, por exemplo, não existe um mercado de serviços ancilares onde que a microrede possa vender seu produto, né? Isso na parte regulatória. Economicamente ainda é um pouco elevado, né, para poder, aqui no Brasil, mas já em outras partes, em outros lugares, principalmente em Estados Unidos, já estão sendo desenvolvidos estudos, por exemplo, na Califórnia, que aparentemente já as microredes até os 10 megawatts já teriam certa benefício, certa viabilidade técnico-econômica, né? Mas aqui no Brasil ainda é uma tecnologia que está sendo conhecida, tanto é que, por exemplo, ainda não temos um PID da mesma forma que foi para a geração distribuída fotovoltaica ou armazenamento, não temos um PID para microredes. As poucas microredes que estão sendo implantadas aqui no Brasil são principalmente por instituições que decidiram, por vontade própria, instalar. Mas não é uma política do governo ainda, não fazer um PID sobre essas tecnologias. Então, acho que basicamente é isso. Obrigado. Obrigada, Amaro. Meu nome é Glaucia, eu trabalho na FGV Energia. Bom dia. A minha pergunta vai para o Marlon, porque o professor falou de modelo de negócio, da necessidade de você ter inércia no sistema, e você comentou agora sobre a questão comercial, do modelo regulatório. Pensando na abertura do mercado, 2025, a gente está relativamente próximo. Você enxerga isso, essa descentralização do sistema, como uma oportunidade de se avançar em microredes? E quão veloz, né, esse avanço? Ou se isso é encarado por você como uma preocupação de estarmos avançando para um modelo de centralizamento, né, de centralização, e não está tendo tanta pesquisa, tanto investimento, tanto estudo nesse sentido de microredes, microredes inteligentes. Como que tá como que você enxerga esse movimento? Tá, como o professor Aredes comentou, né, a indústria elétrica é um setor altamente politizado. Então, para você conseguir colocar alguma coisa ou modificar alguma coisa, parte do marco regulatório, é difícil porque tem grupos aí que não querem perder seu poder, né? Já está entrando aos poucos, talvez não com a devida rapidez que eu gostaria, mas já, por exemplo, agora, este ano, se não me engano, em janeiro, teve a lei da geração distribuída e ali se coloca a definição do que é microrede, né? E para mim, um dos pontos-chave para você começar a pesquisar ou a desenvolver as microredes é justamente isso, a definição. Porque você não consegue regular ou construir um marco legal com aquilo que não existe legalmente. Mas aqui no Brasil se deu um passo nesse sentido. Agora, também temos que ver que as distribuidoras têm contratos de concessão que não duram 2, 3 anos, são 15, 20, 25 anos. Então, para tentar inserir as microredes, significa que a distribuidora vai ter que perder poder de mercado. E elas lutam contra isso, né? Mas eu acredito que, mesmo devagar, já está sendo observado aqui alguma coisa com respeito às microredes. Agora, modelos de negócio, para mim também é outra questão importante, porque isso vai permitir, primeiro, que entre capital fresco para a indústria elétrica. E segundo, que esse capital fresco vai ser de agentes que talvez hoje em dia não participam ou não possam participar do setor elétrico. Por exemplo, no futuro, um modelo de negócio poderia ser uma empreiteira, uma construtora,
que construa um prédio ou um bloco de prédios e que esses prédios ou esse condomínio já tenha inserido uma microrede. Então, e a própria construtora que possa fornecer energia para os consumidores. Então, mas isso é uma coisa que ainda está por ser discutida aqui que precisa ser discutida aqui no Brasil.